Fala galera, tudo beleza? Tudo em ordem? Tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Helder, mestre em matemática. Pessoal, agora a gente está estudando os ângulos em retas paralelas, beleza? Se você ainda não viu a aula de ângulos, dá uma assistida aí, clica no link da descrição, você vai ser direcionado ao vídeo do conteúdo, tá? Depois você volta para cá e a gente continua estudando esse conteúdo. Se inscreve, compartilha, ajuda bastante ao nosso canal estar crescendo e trazer sempre conteúdos para vocês se aprimorarem mais em matemática, beleza? Então vamos embora estudar. Beleza, galera? Aqui a gente vai estudar primeiramente o conceito de retas paralelas, tá? Então, esse tipo de reta, eles são retas que nunca se interceptam, tá? Elas nunca vão se cruzar. E a gente escreve o simbolismo com isso daqui, ó. Essas duas barras escritas entre duas letras minúsculas significa que essas duas retas são paralelas, tá? Aqui é a ideia de paralelo, tá bom? Então aqui eu estou dizendo que R é paralelo com S. E uma representação do desenho dessa ideia seria isso daqui, tá? Você tem uma reta R, uma reta S e elas nunca vão se cruzar, tá? Diferentemente desse exemplo que eu coloquei aqui, ó, a reta T não é paralela com a reta U, porque se você observar claramente, elas se cruzam nesse ponto aqui, ó, tá? Então guarda na mente de vocês, retas paralelas é essencial para a gente poder estudar esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês daqui para frente, tá? Então, todos os tipos de ângulos que a gente vai estudar dentro desse conteúdo, eles vão ser com retas paralelas e uma reta transversal, ou duas retas transversais, depende do conteúdo que você está estudando, tá? Mas eu preciso de pelo menos uma reta que corte, porque se você observar, eu estou formando vários ângulos aqui, ó. Posso escolher cada um desses ângulos aqui e a gente pode analisar eles, tá? Um a um, para a gente ver os nomes separadamente, tranquilo? Vamos continuar aqui. Beleza, galera, então aqui, ó, ângulos entre retas paralelas com as transversais, tá? Então veja que aqui eu já marquei alguns ângulos. E antes de a gente começar a estudar os ângulos propriamente, a gente precisa definir algumas coisas, tá? Então, nessa figura, a gente tem a parte externa e a parte interna. Como assim? Então, se você observar aqui, ó, essas duas retas paralelas, eu tenho que essa região entre essas duas retas a gente chama de região interna, beleza? Obviamente, tanto essa parte, essa região acima, como essa região abaixo, a gente vai chamar de região externa, todas as duas regiões, beleza? Então já guarda aí na mente de vocês, para a gente nunca mais esquecer, e a gente vai aplicar os conteúdos com essas definições, tá? Então, galera, a primeira definição que a gente vai ver são os ângulos correspondentes, ou seja, são ângulos que ocupam a mesma posição nas retas paralelas. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, se você observar com essa reta de cima aqui, através dessa reta transversal, eu consigo formar esses quatro ângulos. Mas vamos analisar somente esse ângulo aqui, ó, esse que eu estou apontando aqui, tá? Então, qual é o ângulo que ocupa a mesma posição, né, que teria a mesma angulação na outra reta? Se você descer para a reta paralela, o ângulo que tem a mesma abertura, né, que tem a mesma posição, tá, seria esse ângulo aqui. O que é que eu posso concluir com isso, tá? Quando a gente tem duas retas paralelas e eu corto uma transversal, eu tenho que esses dois ângulos aqui a gente chama de correspondentes, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? Então, se aqui medir 40 graus, aqui mede 40. Se aqui mede 50 graus, aqui também vai medir 50, tá bom? Então, guarda isso. Se ele tem a mesma posição nas duas retas, significa que eles são correspondentes, então eles são iguais, tá bom? Eu também posso verificar com todos os ângulos, ó. Quem é o ângulo correspondente desse cara daqui, ó? Então, se você observar na reta de baixo, a reta paralela de baixo, o ângulo correspondente é esse cara aqui, tá? Então, significa que esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Se eu quiser colocar alguns dados, por exemplo, colocar o ângulo A, aqui eu boto um ângulo B. Então, eu posso dizer aqui que o ângulo A, ele é igual ao ângulo B, ele tem a mesma medida. Por quê? Pela ideia de correspondência, tá bom? Ou correspondente, eu posso dizer isso.
Do mesmo modo aqui, ó, se eu coloco aqui um ângulo C, eu posso dizer que esse ângulo D daqui, ó, ele é correspondente do ângulo C. Ele está na mesma posição da reta paralela R e S, tá? Então aqui eu posso dizer que o ângulo C, ele tem a mesma medida que o ângulo D, pela mesma ideia de correspondência, tá bom? E eu posso fazer com os outros ângulos, esse de baixo com esse e esse de baixo com esse, beleza? Então já guarda isso na mente de vocês, que é uma definição extremamente importante para a gente continuar. Beleza, galera? Aqui a gente vai ver agora os ângulos alternos. Como assim, professor? São os pares que estão em lados opostos da reta, tá? Vou colocar lados aqui, então acrescenta aí, ó. São os pares que estão em lados opostos da reta transversal. Como assim? Ó, se eu pego esse ângulo daqui, quem é que está oposto a ele? São todos os ângulos que estão do outro lado. Como assim? Ó, esse lado aqui, vocês concordam que seria o lado direito, tá? Esse lado aqui também é o lado direito. A partir dessa reta para cá, eu tenho o lado direito. Tá bom? Do mesmo modo, daqui para lá, eu tenho um lado esquerdo. Então, se eu estou trabalhando ângulos alternos, significa que eu estou pegando um cara que está do lado direito e um cara que está do lado esquerdo. Por isso a ideia de lados opostos, tá? Então, eu poderia, por exemplo, pegar esse outro ângulo aqui embaixo. Eles estão em lados diferentes. Veja que ele está à direita da reta e esse está à esquerda da reta, tá bom? Eu posso também observar esses dois aqui, ó. Eles são alternos. Um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo, tá? Mas a gente, para poder aplicar a nossa ideia de alternos, como vocês estão lendo aqui, internos e externos, a gente precisa ter aquele critério de que quem é que está na parte interna, não é? Interno, e quem é que está na parte externa, beleza? Lembra do que a gente viu na definição anterior, tranquilo? Ok. Então, a primeira noção diz que o quê? Eu quero trabalhar alternos internos. Isso significa que eles são ângulos que estão em lados opostos, tá? Um está do lado direito e o outro esquerdo, só que na parte interna. Então, veja que esses dois ângulos que a gente demarcou aqui, esse terceiro, eles estão na parte externa. Para a nossa primeira parte, que é interna, eu vou observar esse ângulo daqui, tá? Vou chamar de A. E como ele tem que estar no lado oposto, ele obrigatoriamente tem que estar aqui, ó, porque é na parte interna. Então eu posso dizer que o ângulo A e o ângulo B, nesse caso, eles são iguais. Por quê? Pela ideia de ângulos alternos internos, tá bom? Tá aqui, ó. Ângulos alternos internos, eles possuem a mesma medida, tá? Para a gente poder explicar isso, eu poderia, por exemplo, pegar o correspondente desse cara. Vocês concordam que a gente viu anteriormente que o correspondente dele é só eu descer e ver que é essa mesma abertura aqui? Tá? Então, eu posso dizer que esse ângulo A, ele também está aqui, ó. Como lembra do que a gente viu já anteriormente no estudo de ângulos? Quando a gente tem duas retas que se cruzam, que é esse caso aqui, ó, olha só isso aqui. Eu tenho que esse ângulo é oposto pelo vértice desse, então significa que esse ângulo é igual a esse. Vocês concordam que esse ângulo formado aqui, que é o correspondente desse aqui, ele também vai ser A? E A vai ser igual a B, por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, tá? Seria uma outra definição. Mas vamos só nos atentar aqui à ideia dos alternos. Então eu quero dizer que qualquer ângulo que seja alterno e interno, eles têm o mesmo valor. Qual seria, professor, outros ângulos, perdão, alternos internos? Ó, se você observar esse ângulo aqui, ele está à direita da reta que corta, então eu quero pegar um ângulo que esteja à esquerda, só que na parte interna. Então na parte interna seria esse ângulo aqui, ó, tá? Então significa que se aqui eu tenho uma medida C e aqui uma medida D, eu tenho que C é igual a D. Por qual propriedade? Pela propriedade de alterno interno, tá bom? Lembra que eu estou trabalhando só a parte interna. Do mesmo modo, os ângulos alternos externos, tá? Como é que vai ficar? Ó? Se você observar, quem é a parte externa? Esses dois ângulos de cima e aqui no de baixo, esses dois ângulos abaixo, tá? Então, o que é que eu posso afirmar? Ó? Que esse ângulo daqui, ele é alterno com esse daqui. Mas cuidado, tá, gente? Que essa medida não são iguais.
Aí como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte externa do outro lado. Ó, se aqui é um ângulo D, tá? Lembra que aqui é oposto pelo vértice, tem o mesmo valor. Significa que esse ângulo, ele é alterno desse outro aqui de baixo, tá? Então aqui também vai ser um ângulo D, mas digamos que eu boto aqui o C, tá? Então aqui, ó, eu também posso dizer que o ângulo C é igual a D. Esses dois ângulos aqui, eu vou botar C', tá? Só para diferenciar. C' e D'. Eu posso dizer que eles são iguais, por quê? Porque eles são alternos externos, beleza? E esse último aqui, ó, ele está na parte externa. Ele está à esquerda da reta, então eu quero um alterno dele externo. Seria esse daqui de baixo, tá? Então aqui, digamos que eu coloque um B' e aqui um A', tá? O que é que eu posso dizer? Que o meu A', ele é igual ao meu B'. Por qual propriedade? Alterno externo. Sei que é muita definição, gente, mas guarda isso, ó. A parte externa, você vai observar ou aqui para baixo ou aqui para cima. Se eles são alternos, um vai estar à direita da reta e o outro vai estar à esquerda da reta, tá bom? Se eles for interno, é mais fácil, ó. Eu quero alterno interno, então se eu observar esse, quem é o que está alterno? Ó, esse está para a direita, então vou procurar o que está para a esquerda na parte interna, que é essa região do meio aqui. Beleza? A gente vai ver isso aqui nos exercícios, vocês vão entender melhor. Vamos continuar. Galera, agora a gente vai ver os ângulos colaterais. Ou seja, são ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Vamos lá. Você tem essa reta transversal, tá? Quais são os ângulos que estão do mesmo lado? Ó, se eu pegar esse ângulo aqui, por exemplo, eu tenho que esse ângulo aqui, ele está do mesmo lado direito. Esse ângulo também está do lado direito e esse também está do lado direito. Observa aqui, ó. Como eu quero os ângulos que estão do lado da reta, do mesmo lado da reta transversal, a gente também vai ter a ideia de colateral interno e colateral externo. Vamos lá. Colateral interno. Então eu sei que a parte interna está aqui, ó. Tá? Tudo que está interno está nessa região aqui do meio. Então se eu observar esse ângulo aqui, quem é o colateral interno dele? Ó, só tem esse, tá? Porque tem que estar do mesmo lado. Cuidado para não pegar esse outro daqui. Veja que ele tem que estar do mesmo lado. Se eu pegar do outro aqui, eu estou pegando alterno, tá bom? Então, o que é que eu posso dizer? Que esses dois lados são iguais? Não, que esses dois ângulos, perdão, são iguais. Aqui eu quero dizer que eles são suplementares, ou seja, eles possuem a soma igual a 180 graus, tá? Então, guarda isso, ó. Colateral interno, eles são suplementares, ou seja, se aqui mede um ângulo A e aqui mede B, eu tenho que A mais B tem que dar 180 graus, tá bom? Do mesmo modo, colateral externo são suplementares, tá? Ou seja, se aqui, a gente sabe que aqui é a parte externa e aqui é a parte externa, quais são os colaterais externos que eu tenho? Ó, eu tenho esse daqui, tá? E tenho esse daqui. Então, se aqui mede C e aqui mede D, eu não vou dizer que C é igual a D. Tá? Eu vou dizer que C mais D é igual a 180 graus. Tá? Lembre-se que eu estou trabalhando colateral, né? Tá do mesmo lado e ele está na parte externa. Um está aqui e o outro está aqui. Então veja que em cada um dos lados eu só tenho de 2 a 2 dois ângulos externos e dois ângulos internos. Tá? Os dois vão ser colaterais internos e os dois vão ser colaterais externos. Essa mesma regra ela também se aplica do outro lado, tá? Eu não vou continuar para não ficar muito extenso o vídeo, tá? E às vezes fica muita informação, a gente acaba até se confundindo. Mas quando fazer os exercícios, a gente vai ver isso com calma, vai ser simples isso aqui, tá bom? Então guarda isso para vocês. Colateral do mesmo lado, tá? E pode ser externo ou interno. E eles não são iguais, tá? Eles são suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus. Vamos aplicar isso no exercício para a gente entender melhor. Beleza, galera, eu coloquei aqui um exemplo bem simples, tá? Encontre o valor de x nessas duas figuras aqui, tá? Então aqui eu tenho duas retas paralelas, ó. O desenho ele tem que estar claro para você, tá? Ele tem que explicar isso aqui, ó, que a reta R é paralela com S. Veja que a gente tem nas duas figuras, tá? E aqui eu corto uma terceira reta, que é a reta transversal, e eu formo os ângulos que a gente vai estudar isso, tá? Então como é que fica isso aqui, ó? Primeiramente, qual é a propriedade que eu vou usar? Eu vou dizer que esse mais esse é igual a 180, eu vou dizer que esse é igual a esse, como é que é? Gente, primeiramente,
Esses dois ângulos eles são o quê? Um está do lado direito da reta e o outro está do lado esquerdo da reta. Significa que eles são alternos, ok? Se eles são alternos, agora eu vou verificar se eles estão na parte externa ou está na parte interna. Ó, se a gente lembrar aqui, é tanto essa parte de cima, né, essa região de cima, como essa região de abaixo, é a parte externa, tá? E a parte externa. Se é a parte externa, significa que eles são alternos externos. Se eles são alternos externos, gente, eles são o quê? Eles são iguais, tá bom? Então agora, ó, se eles são iguais, é só escrever 2x mais 40 é igual a 140 graus. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, é só a gente resolver, né? 2x, passo o 40 para o outro lado, troco o sinal, né? Fica menos. 2x igual a 140 menos 40, 100. E agora eu divido 100 por 2, que vai dar 50 graus, tá? Esse é o valor de x para essa daqui. Vamos ver esse outro. Vamos analisar com calma. Ó, lembra que eu estou falando aqui, ó. Esse ângulo, primeiro caso, o que é que você faz? À direita dele eu tenho... Lembra como a gente faz, ó. Primeiramente, a reta transversal, à direita da reta eu tenho esse ângulo e à direita da reta também tenho esse ângulo. Então, se os dois ângulos estão do mesmo lado da reta, no caso aqui lado direito, eles poderiam estar do lado esquerdo também, não tem problema. A gente diz que eles são colaterais, tá? Primeira parte que você faz é isso aqui. Qual é o segundo passo que você vai fazer agora? Eu vou observar se eles são colaterais internos ou externos. Ó, essa parte interna aqui a gente não definiu como região interna. Os dois estão na região interna. Então significa que eles são colaterais internos. Se eles são colaterais internos, eles são iguais? Não, gente. Eles são suplementares. Ou seja, se eles são suplementares, a soma tem que dar 180 graus. Logo, eu vou escrever, ó, 2x menos 10, que é esse ângulo de cima, mais 20 graus, isso é igual a 180. Veja que são dois cálculos diferentes, tá? Não confunde isso. Beleza. Passando para o outro lado, eu vou ficar com 2x igual a 180. Ele era menos 10, vira mais 10. Aqui era mais 20, fica menos 20. 2x vai ser 180 mais 10, 190. 190 menos 20, 170. E agora é só eu dividir 170 por 2. Isso vai me resultar 85 graus. Beleza, gente? Então não é difícil, tá? Eu sei que é muita informação, é muito nome pra gente ficar pensando, mas é só você se ligar nessas duas dicas. Primeira dica, observa se os dois ângulos que eu vou trabalhar, eles estão do mesmo lado ou estão em lados opostos. Se está do mesmo lado, colateral. Se está em lados opostos, são alternos, beleza? Aí agora eu vou observar se eles são externos ou internos, tá? Então, se os dois estiverem na parte externa, então eles são alternos externos. Se eles estão na parte interna, alternos internos. A mesma forma para colateral. Se está fora, na parte externa, colateral externo. Se está na parte de dentro, colateral interno. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente finalizar o nosso vídeo. Beleza, galera? Mais um exemplo aqui, ó. Encontre o valor de x, tá? Retas paralelas, né? R é paralela com S, não tem problema. Então, a gente pode aplicar nossos estudos aqui. Primeiramente, vamos observar aqui, ó. O ângulo, os dois ângulos que eu estou observando, eles estão do mesmo lado ou estão em lados alternos? Ó, observando pela reta transversal, esse ângulo de 100 ele está à direita e esse ângulo 4x está à direita. Então significa que eles são colaterais, beleza? Está do mesmo lado da reta. De novo, próximo passo. Eles estão na parte interna ou na parte externa? Ó, a gente tinha definido que essa região do meio é interna. E tanto essa de cima quanto essa de baixo são a região externa. Veja que os dois ângulos é a parte externa, então eles são colaterais externos. Lembrando que se eles são colaterais, eles são o que, galera? Suplementares, tá? Significa que a soma deles é igual a 180. Então 4x mais 100 graus tem que dar 180 graus. Passo 100 para o outro lado, 180 menos 100, né? 4x igual a 80, divide o 80 por 4,
isso vai me resultar um x igual a 20 graus. Beleza, gente? Fácil, né? Então, muito cuidado para você não pensar que o fato de ter dois ângulos em lados alternos, né, eles necessariamente são aplica a ideia de alterno, e eu vou dizer que eles são iguais. Muito cuidado. Como assim? Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Observe que um está do lado direito da reta transversal e o outro está do lado esquerdo. Aí você já pensa, eles são alternos. Ok. Mas observa, um está na parte externa, ó. Isso aqui é a parte externa. E esse X aqui, ó, lembra que essa região é a região interna. Então eu não posso dizer que eles são alterno interno ou alterno externo. Estaria errado. Porque se eu aplicar isso, eu ia dizer que X é igual a 45 graus. Tá? E isso está errado. Eu não posso fazer isso. Então como eu faria essa questão? É muito simples. Você vai procurar o seguinte, ó. Observa que esse ângulo de 45 graus, ele tem um correspondente. Ou seja, se você descer aqui, ó, quem é o ângulo correspondente nessa reta paralela daqui, desse ângulo 45? É essa mesma abertura aqui, ó. Aqui também é 45, tá? E essa abertura, gente, a gente já estudou nos ângulos, que isso aqui é um ângulo de 180 graus. Então eu posso dizer que x mais 45 graus é igual a 180, tá? Então, finalizando isso aqui, seria 180 menos 45, ou seja, x é igual a 135 graus. Então, veja que é muito diferente de eu dizer que x é 45. Muito cuidado, tá, gente? Colateral ou alterno, eles precisam ser os dois ângulos, ou interno ou externo. Se eu tenho um alterno externo, melhor, se eu tenho um ângulo alterno na parte externa com o outro interno, eu não posso aplicar a propriedade de alternos internos nem externos, tá bom? Então, muito cuidado aqui. Se apliquei aqui a correspondência, desci esse ângulo para cá e aqui eu complementei com a ideia de dois ângulos suplementares. Beleza, gente? Eu sei que é muita informação, é muita coisa para a gente ver, mas a gente treinando isso daqui fica fácil, não é difícil, tá? Vai praticando aí, qualquer dúvida é só deixar as mensagens. Valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima!